sempre azul nos faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva canto rima na vidraça da janela, eu olho no horizonte na certeza de encontrar visão tão bela. Onde o céu sempre azul nos faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, vendo a fé que transporta os montes, conhecendo as ciências e os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria, se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Obrigada, Júlio. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Com certeza nós vamos assistir uma ótima reunião pública. Vamos dar início às nossas atividades de hoje. Como vocês puderam ouvir e ver, né, nosso amigo Júlio Moura, que está hoje conosco fazendo essa harmonização. Belíssima música essa que você cantou no final, Júlio, parabéns. Hoje na condução estou eu me chamo Joana Dark. A leitura do Evangelho hoje será o nosso amigo Edmilson, que vai estar lendo o capítulo 25, Buscai e Achareis. Vai estar lendo o item 1 e 2. A prece inicial fica a cargo da nossa amiga, nossa companheira de trabalho, Ana Maria. E o palestrante da noite de hoje é o nosso amigo, companheiro, seu José Faleiro. Ele vai estar falando sobre o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia,
Dai-nos hoje o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, capítulo 29. E o passe à fluidificação das águas e a prece final vai ficar com a nossa amiga Alba Maria. Então, só complementando aqui, reforçar novamente a vocês que a água, ela é o complemento desse tratamento. Então, quem não pegou sua garrafinha com água, ainda dá tempo de, na hora da prece final, fazer a fluidificação dessas águas. Vamos pegar para a gente estar tomando durante a semana para auxiliar-nos nesse tratamento da noite de hoje. Então, eu convido agora Edmilson para estar fazendo a leitura do Evangelho. Uma ótima reunião a todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe. Quem procura acha, e a porta se abrirá àquele que bate. E qual é o homem entre vós que dá uma pedra para seu filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com muito mais razão vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que a ele são pedidos. São Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso, pois o progresso é produto do trabalho e o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência a não ser para a procura de sua alimentação, dos meios de preservar-se das intempéries e de se defender de seus inimigos. Mas Deus lhe deu algo mais do que deu ao animal, ou seja, o desejo constante de melhorar-se. E é esse desejo do melhor que a incentiva para a busca dos meios de aprimorar a tua situação, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, que lhe proporciona o que lhe falta. Por meio das suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é necessário o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível a um grande número. Como, pois, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria, portanto, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, já que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso já alcançado e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, vai assim gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Ver o capítulo 4, número 17, e que assim seja, irmãos. Fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para o tratamento da noite de hoje. Rogamos ao Mestre que Ele esteja conosco, nos amparando, nos iluminando, que tudo, Senhor, que for dito e sentido nessa reunião pública, seja com a Tua permissão. Mestre Jesus, te rogamos pelo palestrante de hoje, para que a sua mensagem toque os nossos corações, para que possamos aplicá-lo aonde estivermos, com quem estivermos. Obrigada por tudo, sempre, Senhor. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigada, Alba. Agora, nós vamos passar a palavra para o nosso palestrante da noite, seu José Faleiros. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, minha irmã, pelo acolhimento. Eu estou sentindo um prazer enorme de fazer esse estudo do Pai Nosso. Sinceramente, eu não havia pensado quão profundo essas palavras que encerra a oração dominical. E eu até propus repetir o começo dessa singular oração, para que a gente não esqueça a profundidade disso. Quando Jesus pronuncia essa palavra Pai, é uma coisa muito, muito profunda, muito de coração, muito de amor, muito de compromisso, comprometimento. O Pai representa a segurança da família, do lar, do filho. O filho olha para o pai, ele é um herói. E eu fico pensando o quanto nós não valorizamos a nossa paternidade. Se a gente for analisar o nosso comportamento, eu acho que a maior parte do tempo a gente nem se lembra que é filho de Deus ou que somos criaturas criadas por Deus e que Deus está em nós. A gente vê tanta atrocidade que fazemos, tanta maldade, e a gente fica preocupado. Que distância nós estamos de Deus? Então, eu repito sempre no começo isso. A gente precisa entender esse Pai que temos. A gente precisa procurar aproximar desse Pai. Essa é a nossa linha de melhoramento, crescimento e libertação espiritual. Se a gente não comportar como filho de Deus, o mundo não melhora, nós não melhoraremos, porque o mundo depende das nossas ações. Então, nós mostramos no encontro passado o que é capaz dessas duas palavras, Pai Nosso, realizar. Só o Pai Nosso resolve o nosso problema de evolução. Porque o Pai Nosso acaba com o egoísmo, com o orgulho, acaba com a discriminação, acaba com o racismo. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos de um único Pai, que nós somos irmãos, e tivermos esse comportamento como tal, é claro que nós estaremos bem mais adiantados. E eu observo quanto a gente ora o Pai Nosso maquinalmente. A gente fala, às vezes, até com musicabilidade, fazendo um teatro com o Pai Nosso. Mas, na sua essência, a gente não tem cumprido. Eu, particularmente, sinto que no maior parte do tempo, as minhas ações, elas não são como filhos verdadeiros de Deus. Eu não gosto de repetir esse compromisso que nós precisamos ter conosco, né? De desenvolvermos essa capacidade de ser filho de Deus e irmão da humanidade. A gente ora o Pai Nosso, dai-nos hoje o pão de cada dia. Parece que a gente está querendo dizer a Deus, todo dia o Senhor me dá o pão de cada dia e eu estou satisfeito. Será que é isso? Pai, me dá o pão de cada dia. Tá bom. Isso não é suficiente, né? Isso não é a prática de uma pessoa, de um filho de Deus, que quer seguir os passos que Jesus traçou. Então, a gente vai tentar mostrar a importância de entender o Pai Nosso dentro de uma outra visão. No Evangelho, no capítulo 28, no item 4, ele fala assim, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, o Evangelho, ele já nos mostra que a gente pode pedir, deve pedir, mas não é para nos livrar da necessidade que nós temos de buscar os alimentos. No nosso início da nossa existência, está lá no Evangelho também, a gente agia mais pelo instinto, nós éramos comandados pelo instinto. O primeiro instinto nosso é a necessidade de sobrevivência. O instinto levava-nos a buscar o alimento para cada dia. Cada dia
a gente comia e nem levava para guardar, não. Comia como os animais. Mas com o desenvolvimento da inteligência, logo a gente pensou assim, bem, todo dia eu tenho que vir comer, e qual eu levar hoje para me comer amanhã? Aí começou o processo de guardar os alimentos. E com isso, desenvolveu também o egoísmo, a ambição. Por quê? Porque eu vou alimentar e trago para me comer, eu não quero distribuir isso com os outros que não foram. Então, o nosso processo evolutivo, como nós sabemos, ele é quase que infinito para trás, para a gente olhar para trás, a gente vai chegar num ponto que a gente se perde. Né? Então, a gente vem num desenvolvimento de que a necessidade primordial seria alimentar o corpo. Com Jesus, com a doutrina espírita, nós passamos a entender que é preciso cuidar do espírito. O cuidar do corpo é necessário, mas nós, ao desenvolver a nossa capacidade intelectiva, por um sentimento de segurança, nós queremos ter mais do que precisamos. Nós queremos guardar, né, a lição do Evangelho que fala que o lavrador colheu uma abundante colheita e guardou e dizia para ele mesmo: minha alma, dorme em paz, tem alimento para muito tempo. E Deus respondeu para ele: hoje mesmo te chamarei tua alma. Para que serve esse acúmulo de bens? Um aspecto que nós desenvolvemos no início da nossa civilização de egoísmo, de manter. E ainda hoje nós temos muito medo de passar fome, de passar privações, de passar necessidade das coisas de alimento. E a gente acaba tendo esse ato muito arraigado ainda de guardar para a nossa subsistência. E muitas das vezes esquecemos o outro lado, que é o espírito. O próprio Jesus, né, ele diz: lembrai-vos de cuidar do corpo e do espírito. Tá? Isso nós tiramos do Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares. A oração dominical é, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ser concebido. E eu percebi isso depois que eu estou fazendo esse trabalho uma vez por mês aqui, de que a perfeição da oração dominical, ela tem profundidade, muito profundidade, que a gente não adentra nesse contexto. Ela é concisa, simples e clara. Ela resume, como disse Allan Kardec, todos os deveres. Olha, meus irmãos, os deveres do homem para com Deus. A oração resume dizer que nós somos filhos e nós temos deveres para com o nosso Pai, deveres para com os nossos irmãos. Nós não podemos alimentar o egoísmo. Tá? Esses deveres é para com Deus e para consigo mesmo, e para com o próximo. Então, o Pai Nosso quer construir em nós essas qualidades, esses valores que são intrínsecos em nós, que o próprio Cristo nos disse. O reino de Deus está dentro de cada um. Nós já participamos desse reino de Deus. Né? Encerra uma profissão de fé. O Pai Nosso quer nos levar a entender a fé, a cultivar a fé. É um ato de adoração, de respeito, de gratidão a Deus. E é um pedido de coisas necessárias. Coisa necessária é a frase de hoje, né? Um pedido de coisas necessárias. A vida. A vida, necessárias à vida. E o princípio da caridade. O Pai Nosso resume nessas três funções primordiais. O Pão Nosso de cada dia dai-nos hoje. É um pedido de coisas que a gente precisa diariamente. O Evangelho lido fala assim: se os pais encarnados, os pais humanos, não é capaz de dar uma serpente ao filho que pede um peixe, Deus, que é o nosso Pai, com muito mais conhecimento e sabedoria, com muito mais amor que ele tem pelas suas criaturas, não vai negar um pedido, né? Mas esclarece também, a gente tem questão de ver no Evangelho, a importância do trabalho. Então, dai-nos o alimento para a manutenção das nossas forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso espírito. Nós precisamos desses dois alimentos. E é tempo, estamos num período da nossa caminhada evolutiva, que o alimento espiritual está sendo mais importante do que o alimento físico.
Vocês já perceberam o quanto nós preocupamos com uma dorzinha de cabeça e vamos na farmácia e compramos remédio e vamos no médico atrás de curar. Mas a necessidade do espírito, a gente não vai atrás com segurança, com sabedoria para curar. Então, é preciso que a gente passe a valorizar esse alimento e a ter com mais segurança, com mais persistência, atendendo às necessidades do espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem deve a sua própria atividade aos recursos de sua inteligência, porque o criaste livre. Nós não somos mais movidos pelo instinto. Nós somos agora detentor da inteligência. A inteligência é uma luz, é um conhecimento, é uma capacitação. Por isso nós somos diferentes dos animais. Só que ainda carregamos conosco resquícios do nosso início de evolução. E às vezes somos piores do que animais. O Evangelho fala assim para a gente, que a gente tem que tirar o nosso alimento da terra, com o suor da tua fronte. Quer dizer, não é eu chegar, né, botar o joelho no chão e falar, Pai nosso de cada dia, dai o pão nosso de cada dia, hoje, e pronto, ficar nisso. Não, eu tenho que suar, eu tenho que trabalhar, eu não posso prejudicar os outros em favor das minhas necessidades. Então, isso é cuidar também do espírito. E o próprio Cristo disse, cada um terá segundo as suas obras. O alimento também está aí. Eu obro buscando as minhas necessidades, e eu terei de acordo com as minhas obras, as minhas buscas, né? Continuando com o nosso de cada dia, dai-nos hoje. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, olha, isso é importante que nós entendamos. Ter o pão de cada dia exige de nós o trabalho, não é só pedir. Não é só pedir. A nossa Constituição brasileira, nos artigos 1º, me recordo qual o artigo, fala que nenhum brasileiro deverá ficar sem o alimento. É direito de todos nós ter que comer. Mas é dever de todos nós trabalhar. Então, a condição do homem na Terra é de tirar, com seu esforço, as suas necessidades de manutenção da vida e de sua evolução. Dai-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não perder o fruto. Olha, atitudes que nós precisamos termos como espíritas, principalmente. Graças a Deus, a doutrina espírita, ela conquistou o respeito das outras religiões pelo trabalho social que fez, no meu entendimento. Eu ouvi de vários irmãos de outras religiões dizendo que admira o trabalho social, o trabalho de caridade que a doutrina espírita faz. Dai, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho. A gente não pode ficar sentado esperando que caia do céu. Não vai cair. É preciso que nós trabalhemos, que nós cultivemos com o nosso esforço, cultivando e adquirindo as condições de sobrevivência da melhor maneira que pudermos. As coisas necessárias da vida, porque ninguém tem direito de reclamar o supérfluo. Vocês já ouviram muitas pessoas falando assim, o ano que vem eu termino de pagar meu carro, eu vou trocar para um carro mais novo, aí quando eu terminar, aí eu vou ajudar mais no centro, eu vou trabalhar mais para os pobres. A gente não se preocupa com os outros. A doutrina espírita não é assim. Se a gente tem 2 pães, a gente vê ao nosso redor se tem alguém precisando de um pão. Eu trabalhei por vários anos na selva, tinha vários colegas de trabalho, e eu vendia muito ingresso na época da construção do Cegal, das obras, da escola. A gente fazia muitas promoções, e eu levava os ingressos para os colegas, assim, não se pegava somente para ajudar e dizia assim, não, Faleiro, eu admiro demais o trabalho da doutrina espírita, eu passo na porta do Cegal, onde é que ele está construindo, eu fico vendo o entusiasmo de vocês, e o quanto isso é importante. Eu quero dizer para você,
quando eu aposentar, eu vou trabalhar com vocês. Eu não vejo eles trabalhando conosco, não. É preciso que a gente faça isso como compromisso pessoal, individual, permanente na vida. Seja pouco, mas façamos, né? Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. Foi lido no Evangelho. Dessa noite, se vocês lembram da leitura do Evangelho, escolhido. É o princípio da lei do trabalho. É, por conseguinte, da lei do progresso. Então, ajuda-te. Quando nós estamos buscando nos fortalecer, a gente entra em sintonia com camadas de energia, de fluidos, semelhante ao que nós estamos gerando. Então, como está dizendo aqui, que quando você ajuda, há uma frase que diz assim, a natureza, o universo conspira a seu favor. Se você está fazendo bem, o universo conspira para te ajudar. Mas se você está fazendo mal também, o universo conspira a seu favor. Você começa sozinho fazendo as maldades, daqui a pouco você é uma quadrilha. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, né? O progresso do trabalho. E filhos do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Sem o trabalho, a inteligência estaria paralisada, né? Então, agora, isso está dentro do Evangelho, uma lição mais doutrinária. Vamos buscar agora o nosso querido Carlos Torres Pastorini. Ele traz também umas colocações importantes a respeito dessa frase. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele diz assim, dá-nos hoje o pão supersubstancial. Refere-se ao intelecto, que solicita o pão, isto é, o alimento do espírito, que é o conhecimento da espiritualidade, sabedoria. Salienta bem Jesus que se trata do pão supersubstancial. Olha, Pastorini analisa essa frase dizendo que esse pão é o pão para o espírito. Ou seja, em nossa interpretação, o alimento de contato com o eu superior. Veja, o olhar do Pastorini para essa frase. Quando nós lemos naturalmente, normalmente, a gente está, não, eu estou com fome, pedi a Deus para me dar. Jesus não estava oferecendo esse pão material, no entendimento da interpretação do Pastorini. Ele está dizendo que esse é o alimento que nos põe em contato com o eu superior. A gente está alimentando o nosso ser interior, a nossa essência divina. O que a gente está pedindo a Deus é que nos ajude a desenvolver essas qualidades espirituais que existem em nós. Nenhum maior nem melhor alimento para nós do que mergulhar na consciência cósmica. Isso é coisa muito profunda. Mergulhar na consciência cósmica é penetrar nas essências das bênçãos de Deus. E eu tenho percebido isso, meus irmãos, minhas irmãs, e certa feita o Espírito me disse assim, as coisas de Deus, as bênçãos, a lei de Deus, está à disposição. Ele não esconde nada de nós. Está nas prateleiras. Para nós alcançar, depende da nossa estatura. Mas essa estatura é uma estatura moral, espiritual. Não é subir num tamborete ou numa escada. É crescer espiritualmente. E aqui o pastor Lino está falando isso. A gente atenta, mergulha na consciência cósmica, onde encontramos todo o conhecimento por meio de visões intuitivas, que nos esclarecem totalmente sobre a verdade que é Deus. A gente quer buscar Deus, quer compreender Deus, quer sentir Deus, e é através dessa imersão na consciência cósmica. Continuando do Rodolfo Caligares, trata também esse assunto de maneira também mais técnica, né? O homem, ser complexo, que é constituído de corpo e alma, precisa de substâncias nutritivas que lhe sustentem o organismo e lhe forneçam energia para o trabalho. Ora, isso está consoante com o que o Pastorino disse. A gente precisa
de um alimento nutritivo. Qual o alimento mais nutritivo que a gente tem? São as energias, fluidos cósmicos, as energias da natureza. Esses são os alimentos mais nutritivos. As vibrações de amor, o sentimento de amor, são os principais alimentos. E a gente, para dar, para receber, a gente precisa dar. Já ensina a oração de São Francisco de Assis, é dando que recebemos. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Então, mas não prescinde de outras coisas mais, transcendentes, ou seja, daquilo que favorece o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais. Aprender, desenvolver, é receber esses alimentos intelectuais e morais. Hoje vivemos um momento em que as nossas necessidades primordiais são as nossas necessidades morais. Não tem outra mais importante. Tá? Ainda continuando com Rodolfo da Ligares, ele diz, esse pão que na prece do Pai Nosso Jesus ensina-nos a pedir ao Criador, não é, pois, apenas alimento destinado à mantença do nosso corpo físico. Esse pão, como disse o Pastorinho, como disse o Rodolfo, não é esse pão massa. Não é só para manter o corpo físico, mas tudo quanto seja indispensável ao crescimento e à perfectibilidade de nossa consciência espiritual. Então, quando formos olhar o Pai Nosso, quando formos pronunciar o Pai Nosso, a gente precisa colocar numa postura mais espiritualizada. Mesmo que a gente esteja passando dificuldades, mesmo que a gente esteja com privações, o Pai Nosso quer nos ligar a Deus, ele quer nos aproximar de Deus, porque ali, nessas energias superiores, a gente tem sustentação, o nosso caminho se esclarece, né? O que vale dizer a realização do reino dos céus dentro de nós. Então, fazer esse trabalho é edificar o reino de Deus em nós. É construir o paraíso em nós. Por isso, Jesus nos ensinou, não procure o reino de Deus, nem aqui, nem ali, nem acolá. Ele está dentro de cada um. Coloca aí o seu tesouro, né? Nós conhecemos esse ensinamento. Curta é a existência corporal e efêmera os gozos que ela proporciona. Vamos fazer aqui, estamos caminhando para o encerramento, vamos fazer uma reflexão. Compensa nós lutarmos e brigarmos mais detidamente em busca das coisas materiais, em busca de viver a vida material, ou voltarmos o nosso olhar para alimentar-nos de coisas que diz respeito ao espírito, à nossa moral, à nossa evolução. Estamos hoje com uma proposta enorme, maravilhosa, chamada Educação do Espírito. A gente tem uma proposta que chama Educação. Nossa, hoje não é mais uma educação, é mais um processo de instrução. É preciso de uma educação que olhe o homem como um todo. E nós desenvolvemos essa proposta na Escola André Luiz há 32 anos. Quem não conhece, procurem conhecer. Mais vale, portanto, sofrer resignadamente uma sorte madrasta na Terra. Quer dizer, é melhor que a gente seja pobre, que a gente tenha dificuldade das coisas materiais. É preferível isso. E depois experimentar grandes alegrias no mundo espiritual. É melhor. A espiritualidade tem nos dito isso. A gente tem dito no estudo que fazemos das obras do André Luiz, as obras básicas, nos ensina a importância de dar valor ao nosso alimento espiritual. Daqui uma vida do que levarmos daqui uma vida nababesca, mas vazia de amor ao próximo, e acordarmos depois no além, atrasado de remorsos e sofrimentos, né? Então, o trabalho que a gente tem de sustentarmos deve estar embasado primordialmente no alimentar do espírito. Esse pão nosso de cada dia, dai-nos hoje,
precisa ser voltado para nós aqui. Então, guardemos-nos ainda no ganho do pão nosso, avançarmos também no pão de outrem, que, ao adquiri-lo para nós, não obremos com injustiça, de modo a termos com demasia, enquanto a outros falte o mínimo suficiente. Uma vez, está faltando um tipo de alimento no mercado, nós corremos e compramos e estocamos. Não é assim que a gente faz? A gente é egoísta ainda. A gente é ambicioso. A gente tem medo da fome material, da necessidade das coisas materiais. E a gente não se preocupa, não tem medo, enquanto estamos encarnados, do que possa nos acontecer quando desencarnados. Então, a preocupação de alimentar o nosso pão de cada dia, que seja sempre dividido entre o pão para o corpo, para a matéria, e o pão espiritual. Antes do término da última tela, eu quero fazer um convite a vocês, em nome do Conselho Gestor da nossa casa. Todos estão sabendo que nós estamos reformando a 240. Lá vai ficar muito gostoso, muito funcional. Passem por lá, dê uma olhadinha, tenha a oportunidade, dá uma olhadinha, entra lá, conversa com o pedreiro, deixa a sua vibração lá, deixa a sua energia, deixa a sua gratidão pela casa de André Luiz, ali é a nossa sede máter, ela vai ficar agradável. E quem puder, ajude-nos na reforma da 240. Nós estaremos de braços abertos, todo o Conselho Gestor, a diretoria das obras e do centro, estamos lutando para que o Segal possa acolher toda a família segalina em melhores condições e com prazer na sua sede, na 240. Agora, o nosso agradecimento, né, pela oportunidade de estarmos juntos, carinhoso e afetuoso abraço para vocês. Eu tenho certeza que eu me enriqueci um pouco. E espero que as minhas palavras tenham auxiliado vocês também um pouquinho. E é o nosso desejo que a paz do Senhor Jesus nos aproxime, nos una e nos fortaleça cada dia da nossa vida. Até o próximo. Nós aqui agradecemos o senhor por estar mais uma noite conosco aqui, sabe as palavras, a sua fala para conosco foi de grande valia. E estaremos sempre aqui, aguardando o senhor novamente, assim que possível. Gratidão e muito obrigada. Eu agradeço o carinho de vocês e deixo um beijo no coração de cada um. Nós vamos passar para a finalização do nosso trabalho. Vamos pedir à nossa companheira Alba para fazer o passe, a purificação das águas e a prece final para nós. Irmãos e minhas irmãs, procurar sentarmos confortavelmente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar das palavras que o nosso irmão trouxe para nós, com nossos corações cheios de amor, de ternura. Vamos pedir a Jesus que Ele continue nos fortalecendo, para que possamos, cada dia mais, alimentarmos a nossa alma, que possamos cada dia mais compreender o real sentido da nossa vida aqui na Terra. Mestre Jesus amado, muito obrigada, Senhor. E agora, nós vamos imaginar o Mestre com suas mãos estendidas sobre nós, retirando de nós, cada um, tudo aquilo que está incomodando, o medo, as dores físicas, as dores morais, as preocupações, tudo, Senhor, que incomoda, que nos faz mal, seja nesse instante, através da sua misericórdia, limpo de todo o nosso corpo físico e espiritual. E da mesma forma, das mãos de Jesus, são derramados sobre cada um de nós suas bênçãos de amor, de luz, de saúde, de paz, de alegria, de amor, de esperança, de fé, trazendo para cada um de nós o conforto,
o alívio, o consolo. Como é bom, Senhor, poder sentir a Tua presença. Como é bom, Mestre, saber que nunca estamos sós. Que o Teu amor é infinito, apesar dos nossos erros. Mestre Jesus, ainda te rogamos, Senhor, pela Tua misericórdia infinita, que seja extraído dos laboratórios do alto, da natureza, todos os eflúvios necessários para transformar essas águas que estão sobre a mesa, no remédio. Que essas águas sejam fluidificadas, transformando aquele remédio que vamos tomar e nos sentirmos confortados, nos sentirmos curados. Obrigada, Senhor. As nossas águas estão fluidificadas. Mestre Jesus, nós vamos pedindo, Senhor, a Tua permissão para encerrarmos o trabalho do tratamento da noite de hoje. Na certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em 13 tentações, mas livrai de todo mal. Que assim seja.